Hoje a gente vai conversar sobre uma abordagem de investimentos que foca muito em simplicidade e em resultados de longo prazo. A ideia é montar uma carteira que exige, assim, pouquíssima manutenção. Exatamente. Uma estratégia quase no piloto automático. Nossos estudos recentes focaram numa combinação bem específica de ativos, né? De um lado, um ETF de dividendos, o Divo 11. E do outro, a estabilidade da renda fixa do governo, como o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA, com aqueles pagamentos semestrais. Isso. E o nosso objetivo é entender a mecânica de cada um, ver como eles se comportaram no passado e, o mais importante, como essa mistura pode criar uma estratégia que seja de fato passiva e eficiente. Vamos começar então pela parte de renda variável, pelo Divo 11. O que faz dele um ponto de partida tão interessante para essa estratégia? Olha, o que é fascinante nele é que não é um ETF comum que só replica o Ibovespa, sabe? Ele segue o índice de dividendos, o IDIV. Ah, que agrupa as empresas conhecidas por serem boas pagadoras de proventos. Exato. E a premissa por trás disso é que empresas com essa capacidade de distribuir lucros de forma consistente tendem a ser mais resilientes, mais maduras e, no fim das contas, entregar um retorno maior no longo prazo. E o histórico confirma essa tese. Sim, em várias janelas de tempo, esse índice realmente teve um desempenho superior ao do Ibovespa. Certo. E um detalhe que me parece fundamental aqui é como os dividendos são tratados. Eles não caem na conta da pessoa, correto? Não, e esse é um dos pontos centrais da estratégia. Os dividendos que as empresas pagam são reinvestidos automaticamente dentro do próprio fundo. Alimentando o famoso efeito bola de neve. Isso. O juro composto, trabalhando sem que a pessoa precise se preocupar em pegar aquele dinheiro e realocar. É uma disciplina forçada, de certa forma. E imagino que tem uma vantagem tributária aí, né? Porque existem outros ETFs que pagam dividendos mensais, mas o modelo é diferente. É uma grande diferença, sim. Nesses outros, o dividendo que é distribuído é tributado em 15% na fonte. Com o tempo, isso vai corroendo parte do retorno. Entendi. Já no Divo 11, como o reinvestimento é interno, essa tributação recorrente sobre o dividendo simplesmente não acontece. Otimiza muito o acúmulo de patrimônio. Faz todo sentido. E em termos práticos, quem está por trás do fundo? É importante saber quem administra. O fundo foi criado pelo Banco Itaú. Isso já confere uma camada de solidez institucional, de confiança. Uma instituição grande, certo. E os custos? Taxa, investimento inicial? A taxa de administração é de 0,5% ao ano. E o investimento mínimo é bem acessível. É o valor de uma cota. Na época da nossa análise, estava em torno de R$ 117. Isso me leva a outra dúvida: a tributação na hora de vender as cotas. Se a pessoa decidir realizar o lucro, como fica? Aí é um ponto de atenção. É diferente de negociar ações diretamente. Qualquer venda de cotas do Divo 11 com lucro é tributada em 15% sobre o ganho de capital. E não tem aquela isenção para vendas abaixo de R$ 20 mil no mês. Não, essa regra não se aplica aqui. Vendeu com lucro, paga imposto, independentemente do valor. Ok, entendemos como ele funciona. Mas o que tem dentro da carteira? Para onde vai o dinheiro do Divo 11? A alocação é bem concentrada em setores, digamos, tradicionais da nossa economia. O setor bancário é o mais pesado, com uns 23%. Seguido por energia elétrica, imagino. Isso com 17%. Também tem uma presença forte de petróleo, com a Petrobras chegando a quase 10%. E minerais metálicos, com a Vale representando uns 9%. Faz sentido, são os setores que a gente associa a dividendos. E olhando as empresas individualmente, as maiores posições são BB Seguridade, CEMIG e, claro, participações grandes em Bradesco e Itaú. Analisando essa carteira, uma coisa já me chamou a atenção. Parece que existe uma sobreposição de ativos, não? Sim, é uma característica curiosa. O fundo investe tanto em ações ordinárias quanto preferenciais da mesma empresa. É o caso de Bradesco e Petrobras, por exemplo. Então, na prática, a exposição a essas empresas é dobrada. Exatamente. Isso aumenta ainda mais o peso delas dentro do portfólio. Mas isso é uma consequência da metodologia do índice que ele segue, o IDIV. O fundo apenas espelha essa estrutura. Entendi. E no fim do dia, o que tudo isso significa em termos de performance? O desempenho histórico foi bom?
Olha, se a gente pegar uma janela de 10 anos, o retorno foi de 480%. É um número bem impressionante. Mas tem um porém aí, né? Essa contagem começa em 2016, que foi um fundo de mercado. A base de comparação ajuda. Exato. Sendo justo, a base era favorável. Numa janela mais curta, de 5 anos, o retorno foi de 70%. E como ele se saiu contra o próprio índice de referência, o IDIV? Especialmente com a taxa de administração. E aí que vem a parte mais surpreendente. Mesmo com a taxa de 0,5%, o DIVO 11 rendeu 455%, enquanto o índice de referência rendeu 451%. Espera aí, isso é contraintuitivo. Como um fundo passivo rende mais que o próprio índice que ele segue, mesmo depois de descontar a taxa? É que a gestão faz algo a mais. Ela realiza o aluguel de parte das ações da carteira. Ah, o empréstimo de ativos. Isso. A receita gerada com esse aluguel é suficiente para cobrir a taxa de administração e ainda sobrar um pouco, o que gera esse pequeno retorno extra, esse alfa. Que interessante. Então, o DIVO 11 é o nosso motor de crescimento. Mas toda estratégia precisa de uma âncora, um contrapeso para momentos de turbulência. É aí que a renda fixa entra, certo? Perfeitamente. E o pilar de estabilidade na nossa análise é o Tesouro IPCA, com pagamento de juros semestrais. Que, aliás, estava com taxas ótimas, né? Exato. Nossos estudos mostraram taxas com juros reais, ou seja, acima da inflação, superiores a 7% ao ano. Um dos maiores patamares das últimas 2 décadas. E o mecanismo de pagamento desses títulos permite uma organização interessante do fluxo, não é? Sim, tem uma mecânica bem legal. Títulos com vencimento em anos ímpares, tipo 2035 e 2045, pagam os cupons em maio e novembro. E os de final par, em outros meses. Isso, os de final par, como 2060, pagam em fevereiro e agosto. Ah, então dá para fazer uma engenharia aí. Combinando um título de cada tipo, a pessoa consegue ter uma renda praticamente trimestral. Exatamente. Recebendo em fevereiro, maio, agosto e novembro. Cria uma previsibilidade de renda muito poderosa. Vamos trazer isso para um exemplo concreto. Uma simulação com R$100 mil no título de 2045. Como seria? Nessa simulação, o primeiro pagamento líquido, lá em maio de 2026, seria de uns R$ 2.719. Mas o grande poder desse produto é que os pagamentos crescem com o tempo. Eles crescem porque o valor principal é corrigido pela inflação, certo? Isso mesmo. Então, com o passar dos anos, aqueles cupons semestrais evoluem para 3 mil, 4 mil, até chegarem a mais de 8 mil reais perto do vencimento. E essa projeção nem considera o reinvestimento. Não, nem considera. Se a pessoa reinvestir, o crescimento é ainda mais rápido. É um dos investimentos mais passivos que existem. A renda cresce protegida da inflação sem que seja preciso fazer nada. Certo. Agora que entendemos as peças, como elas funcionam juntas, a gente simulou isso, não foi? Com um aporte inicial de R$ 500 mil lá em janeiro de 2012. Sim. A primeira carteira era bem equilibrada. 50% em renda variável, ou seja, no DIVO 11, e 50% em renda fixa. Divididos como na renda fixa? 25% no Tesouro IPCA com juros semestrais e os outros 25% no Tesouro Selic, funcionando como caixa. E o resultado dessa carteira equilibrada? Olha, os 500 mil iniciais se transformaram em quase R$1.900.000. Um retorno total de 273%. Superou o DIVO 11 sozinho e a Selic no período. Impressionante. E a segunda simulação, a mais arrojada? Essa tinha 70% em DIVO 11 e 30% em renda fixa, sendo 15% em IPCA Plus e 15% em Selic. E o risco adicional compensou? Curiosamente, o resultado final foi muito, muito parecido. O patrimônio também chegou a R$1.900.000, com um retorno de 277%. Nossa, que curioso! Quer dizer que aumentar tanto a exposição ao risco não trouxe um retorno muito maior naquele período específico. Exato. Isso mostra a força da diversificação. A renda fixa, com os juros altos que tivemos, teve um papel fundamental em estabilizar e impulsionar o retorno total. Mas o mais importante é que as duas estratégias bateram a inflação do período, que foi de pouco mais de 100% com muita folga. Então, no fim das contas, qual é a lógica estratégica por trás dessa combinação?
É uma estrutura com papéis muito bem definidos, quase um time de futebol. O Divo 11 é o atacante, buscando o crescimento. O Tesouro IPCA é o meio-campo, que constrói o jogo com a renda passiva e protegida. E o Tesouro Selic seria o goleiro. Exato. A reserva de liquidez, o caixa seguro para aproveitar oportunidades ou para uma emergência. Mas essa automação toda do ETF, que é tão conveniente, tem um lado B, né? Uma desvantagem. Sim, e é um ponto crucial. O reinvestimento automático, por mais prático que seja, deixa a estratégia um pouco engessada. A pessoa perde a flexibilidade tática. Isso. Não existe opção de receber o dividendo e esperar um momento melhor para comprar mais, caso se avalie que o mercado está caro. A compra é feita no automático. Fica um pouco refém do ciclo do mercado, digamos assim. E, no final, a grande lição dessa abordagem não é buscar retornos espetaculares todo ano. A força dela está na consistência. Ao combinar esses ativos, o tempo e os juros compostos se encarregam de construir o patrimônio de forma bem robusta. Exploramos hoje uma estrutura de investimento bem passiva, que combina a exposição a ações de dividendos com a segurança da dívida do governo. Vimos os detalhes, a mecânica e os resultados. A essência, eu acho, é equilibrar esse crescimento automatizado da renda variável com a estabilidade e a proteção contra a inflação que a boa renda fixa oferece. E isso nos deixa com uma reflexão final. O reinvestimento automático do ETF oferece uma simplicidade disciplinada, mas tira o controle tático das mãos de quem investe. E isso levanta uma questão. Na busca por objetivos de longo prazo, qual é o equilíbrio ideal entre um sistema automatizado e a flexibilidade para reagir ao mercado? Em que ponto a conveniência do investir e esquecer pode se tornar uma oportunidade perdida? Este é o seu resumo sobre uma estratégia de investimentos passiva com foco em dividendos e renda fixa. Nossos estudos analisam a chamada carteira preguiçosa, que busca retornos consistentes no longo prazo com mínima gestão, sabe? É uma combinação de um fundo de ações com títulos do governo. Primeiro a parte das ações, com o ETF Divo 11. Ele investe em grandes empresas que são boas pagadoras de proventos, tipo BB Seguridade, Vale, Petrobras. A cotação recente estava ali por volta de R$ 117, e ele reinveste os dividendos automaticamente. Segundo, a renda fixa tem um papel estratégico. A estratégia usa o Tesouro Selic como reserva de caixa para aproveitar as quedas do mercado. E também o Tesouro IPCA com juros semestrais, que paga rendimentos periódicos e protege seu poder de compra da inflação. E, por fim, o desempenho dessa combinação. Numa simulação, uma carteira com 70% no Divo 11 e 30% no Tesouro mostrou um crescimento, impressionante. O investimento inicial de R$ 500 mil lá em 2012 teria se tornado quase R$ 1.900.000. Isso é um retorno de 277%, bem acima da inflação. Em resumo, juntar uma ETF de dividendos com títulos estratégicos do Tesouro pode criar uma carteira de baixa manutenção com um forte potencial de crescimento consistente. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável Bolsa de Valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima!